Graça e paz, igreja. Bom, eu não preciso repetir isso com tanto detalhe, já que todo mundo que tem vindo aqui da Quinta da Vitória tem falado o quanto é difícil estar aqui, né? O quanto é difícil preparar uma ministração e falar para a nossa igreja. Mas eu posso garantir que é com muita alegria que eu estou aqui, porque vou até falar sobre isso na ministração, que eu descobri qual o real motivo para eu estar aqui. E hoje, gente, eu vou falar um pouco sobre cansaço. Quem aqui se sente um pouco cansado de vez em quando? De vez em sempre, né? Tem gente que tem uns 10 anos que está cansado já, né, pastor? Então, o cansaço é uma coisa que se tornou rotina na nossa vida, né? E para falar de cansaço, eu queria usar uma situação bem simples e que está na moda também, né? Quando a gente é criança, a gente aprende a andar de bicicleta, né? E a gente pega a bicicleta e pedala o dia inteiro. Vai para a escola de manhã, volta à tarde, chegou, almoçou, vai pedalar, vai brincar com os amigos, pedala a tarde inteira e o fôlego está em dia, né? Não tem aquele cansaço exagerado. Só que o tempo vai passando, né? A barriga cresce, o joelho dói, as costas doem. Mas um belo dia você está lá navegando pelas redes sociais e vê que seu pastor está pedalando 100 km por dia. Aí você fala assim, não, pô, se o pastor Arlindo consegue, eu consigo também. Aí vai lá e compra uma bicicleta. Aí você sai para andar de bicicleta. 2 quadras pedalando é o suficiente para você perceber que você não é mais o mesmo, né? Você põe o pé no chão e... O que eu fiz da minha vida? O que eu fui gastar com essa bicicleta? Né? Não sei se alguém aqui mais está tendo experiência com isso, mas é mais ou menos assim. E aí você percebe uma coisa, que você sabia andar de bicicleta. Só que se você quer usar isso como uma prática esportiva, como um lazer, você tem que esquecer andar de bicicleta e tem que aprender a pedalar. Como que funciona isso? Ainda bem que o Barnabé veio aqui, meu primo, porque eu vou usar ele de exemplo, né? O Barnabé estava incomodando ele há muito tempo, desde que eu comecei, para ele começar a pedalar também. E ele resolveu comprar uma bicicleta. E eu falei, não, primeiro pedal nós vamos lá no sítio do meu tio, que fica lá na 208, perto do Rio São Pedro. E o Barnabé todo empolgado. Só que ele caiu na bobeira de um ou dois dias antes da gente fazer esse pedal, ele pegar a bicicleta e querer ir na casa da irmã dele. O Barnabé mora do outro lado da BR, a irmã dele mora aqui perto do teatro. E ele pegou a Cuiabá para subir, a Avenida Cuiabá. E a Avenida Cuiabá é bem íngreme, né? Aí ele chegou depois desse dia e falou, sim, eu não vou dar conta não. Não, fui na casa da minha irmã e quase morri. Pedalava e não saía do lugar. Aí eu falei, Barnabé, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar de ir lá no meu tio, vamos no meu pai, que aqui no Riozinho é mais perto, né? Vamos pedalar até lá. E a gente vai aprendendo a pedalar nesse caminho. E aí eu fui explicando para ele, que tipo, se a bicicleta tem marcha, é para a gente usar as marchas. E o principal, ela não tem uma marcha leve e uma marcha pesada, ela tem várias marchas. Então o segredo de pedalar é você estar sempre confortável. A não ser que você vá competir, não tem por que você se cansar pedalando, você está passeando, você está se divertindo com aquilo. Então você precisa saber dosar o seu esforço, dosar a sua forma de usar as marchas da bicicleta. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Nós vamos falar sobre o cansaço e como Deus tem uma maneira própria de lidar com isso, porque nós não precisamos nos cansar sempre, nós podemos usar maneiras para evitar esse cansaço. Mas o cansaço que nós vamos falar, ele é diferente, não é aquele cansaço que a gente vai para casa, vai dormir, vai descansar e no outro dia tá beleza, pronto para outra, né? Nós vamos falar sobre o cansaço da alma. Talvez ele seja até mais problemático do que o cansaço físico, né? Então eu vou pedir para vocês abrirem comigo a Bíblia de vocês em Mateus 11, do 28 ao 30. Mateus 11, do 28 ao 30. A minha versão diz o seguinte:
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto ele é muito conhecido entre todo mundo, né? Não importa a religião, ele é bastante conhecido. Só que muitas vezes nós olhamos para ele e simplesmente levamos em conta o que aparentemente ele quer dizer. Eu já vi esse texto, inclusive, ser usado em pessoas enfermas, às vezes em estado terminal, em que falava que esse descanso para a alma era o momento que ela ia estar com Deus e ia descansar, a alma dela ia finalmente descansar. Mas eu não acho que é desse cansaço físico e nem desse momento de descanso único, que seria quando a gente estiver com Deus. Não é só sobre isso que ele fala do cansaço da alma. O texto diz, descanso para as suas almas, né? Então eu acho que ele fala também de um descanso que a gente pode ter em vida, uma forma de não nos cansarmos. O Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus ele está falando aos fariseus. E ele fala lá atrás que eles subjugavam o povo pela sua religiosidade. Quando ele fala, meu fardo é leve e meu jugo é suave, a maioria de nós sabe o que é jugo, né? Acho que o pastor já falou sobre isso algumas vezes também. Jugo é aquela peça de madeira que ia no lombo dos bois, né? Que era pesada, devia machucar os bois, mas era ela que servia para fazer com que o condutor direcionasse a carroça, né? Ou seja, virava o jugo para um lado, os bois e a carroça iam para um lado. Virava para o outro, os bois e a carroça iam para o outro lado. Naquela época, também já se usava a expressão no jugo da lei. Essa expressão ela é usada porque a lei é que direciona o caminho das pessoas. Só que no jugo da lei, naquela época, ele era muito mais referente à religiosidade, às regras que a religião naquela época impunha para as pessoas. E Jesus fala, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele não está falando nesse momento sobre o jugo da lei. Ele está falando sobre o jugo dele. E está dizendo, não segui pelo jugo da lei, segui pelo meu. Basicamente ele estava se levantando contra a religiosidade daquela época, né? Contra uma religião que era vazia, onde não se sabia por que se fazia isso ou aquilo. Mas por que então as pessoas faziam? Faziam só porque diziam que era para ser feito daquela forma, né? Seguiam as regras daquele tempo, eram os costumes daquele tempo. Hoje nós temos muitas religiões por aí. E cada religião dessa, ela tem os seus próprios costumes. E parece que todas têm um costume que é acima dos outros costumes. Que é o costume de dizer que o costume da sua religião é o que é o certo. Que a sua religião é certa e o restante está errado. Talvez, até pelo fato da sociedade já estar cansada disso, né, desse fato assim, das religiões se acharem uma superior à outra, uma está certa, a outra está errada, que hoje, no momento de evangelizar, se usa muito aquilo de, eu não estou aqui para falar de religião, eu estou aqui para falar de Jesus. Por que isso acontece? É simples, porque a religião, ela é feita pelo homem, né? E como tal, ela é cheia de falhas. Um tempo atrás, nós recebemos na nossa família, até parentes um pouco mais distante meu, porque é parente da minha prima, mas eles estavam visitando e eles são um casal assim bastante religioso, fiéis, tementes a Deus, né? E já apareceram várias vezes em revista, em canal de televisão de uma igreja. E nesses testemunhos dele, eles trazem uma história de vida muito bonita deles, né? Um fato que aconteceu, um testemunho de libertação mesmo. Só que ao mesmo tempo que eles contam isso, eles também falam das dificuldades que ele tem com a conduta da igreja que eles frequentam, que nem sempre eles concordam com a forma que os pastores tratam determinados assuntos, né? O que a gente vê com isso? Quando eles estão falando de Deus,
quando eles estão falando do que Deus fez na vida dele, eles têm muita facilidade. Mas quando eles vão falar da igreja, eles encontram muita dificuldade. A gente tem que lembrar que foram justamente os religiosos dessa época, dessa passagem bíblica, que através dos julgos da religião, os julgos da lei da época, foram eles que levaram Jesus à cruz. E na nossa vida, quantas vezes nós falamos que estamos seguindo o julgo de Deus e na verdade estamos seguindo apenas julgos religiosos? Quantas vezes apontamos o dedo para a falha de um irmão? Né? Quantas vezes isso acontece, às vezes até involuntariamente na nossa vida? Então hoje, eu quero convidar vocês para nós olharmos para as nossas vidas e tentarmos tirar dos nossos caminhos algumas pedras que talvez nós estejamos carregando e tenha se tornado um fardo pesado nas nossas costas, né? Tem sido difícil, tem nos cansado, tem cansado a nossa alma. E nós já podemos começar já no início desse texto, onde diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Jesus diz claramente aqui: venham a mim, façam por Ele. Quantas religiões possuem lugares sagrados? A gente pode citar até Jerusalém mesmo como um exemplo, né? Lá a gente tem o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, cada um com a sua crença, e muitos pensam que estando ali, eles estão mais próximos de Deus, que uma oração ali talvez vale mais do que uma oração feita em outro lugar. Eu também não tenho dúvida que eu quero ir para lá um dia. Quero ir para Jerusalém, quero conhecer Israel, quero fazer o passeio que o pastor teve o prazer de fazer com a pastora. Mas já pararam para pensar que muitas vezes nós mesmos criamos os nossos locais sagrados? Né? E muitas vezes esse local é a nossa própria igreja. Não estou dizendo aqui, contestando a importância da igreja, não, é longe disso, né? Mas assim, nós criamos no local da igreja um local onde ali e só ali a gente não pode fazer isso ou aquilo, que ali dentro eu preciso parecer uma pessoa de Deus, uma pessoa bem vista pelos meus irmãos. Preciso ir para a igreja porque isso vai trazer uma boa imagem para mim, né? Mas assim, vou para a igreja então, já que tudo isso é bom, eu vou para a igreja, mas eu só vou no dia que o pastor Arlindo for pregar, porque o pastor Arlindo é bênção, né? Mas aí, não, hoje é quinta da vitória, não, hoje é um irmão que vai pregar lá, não, hoje eu não vou não. Isso acontece e também acontece às vezes involuntariamente. Quantas vezes não passou pela cabeça de muitos de nós? Outro exemplo, nós estamos em dezembro. Alguém aqui leu a Bíblia esse ano já? Leu? Inteira? Inteira ainda não, né? Mas então alguém da igreja que leu inteira e vai pegar certificado esse ano? Essa família é um orgulho, hein? Que maravilha! Mas eu queria perguntar uma coisa agora, para apimentar um pouquinho. Porque alguns não vão pegar esse ano, mas já pegaram em anos anteriores, assim como eu já peguei, esse ano não vou pegar meu certificado. Mas alguma vez durante o ano, você parou e pensou assim: nossa, eu tenho que dar uma adiantada na leitura, porque eu atrasei e fiquei uns dias sem ler, e se eu não adiantar aqui agora, não vou conseguir pegar o certificado no final do ano. Já aconteceu? Acredito que aconteceu com alguém, né? Que é normal isso. Às vezes por algum impedimento em um dia a gente não consegue ler, no outro dia está atrasando. E vocês já pararam para pensar que quando isso acontece, aquela leitura daquele dia, ela não é confortável, ela não é gostosa. Às vezes você lê, mas não aprende nada com aquilo, ela fica cansativa. Parece que aprendemos muito menos com aquela leitura. Lógico que é muito bacana o certificado, o reconhecimento, mas se você ali lê a Bíblia só por isso, só porque o pastor vai dar o certificado naquele ano, pode ter certeza que essa leitura não vai valer de praticamente nada. Ela vai ser cansativa e não vai somar nada para você. Mas então quer dizer que não precisa ler a Bíblia, não precisa vir na igreja, né? Por que eu preciso ler a Bíblia? Por que eu preciso vir na igreja? É pelo pastor? É pela aparência? É para ganhar o certificado? Jesus disse: venham a mim,
Então, venham por Ele. Venham simplesmente por Ele. Se não for por Ele, o jugo que está te guiando não será um jugo dele. E por isso, consequentemente, não será suave. O fardo não será leve. Se seus motivos forem outros, senão Ele, o fardo será pesado e a sua alma vai se cansar. Concordam comigo? Então, eu não estou dizendo que a gente não precisa vir na igreja, mas venham por Jesus. Não estou dizendo que a gente não precisa ler a Bíblia, mas vamos ler a Bíblia por Jesus. Certificado é legal, lógico. Eu não ganhei esse ano, mas ano que vem vai ser mais um desafio. Eu quero ganhar meu segundo. Mas se os motivos forem outros, senão Ele, ou melhor, se o seu motivo for outro e não foi Ele, a sua motivação está errada. Os seus motivos estão errados. Vou falar outro exemplo. Você que é líder de aprisco, assim como o Valtinho aqui e eu sou também, ou é anfitrião de um aprisco. Às vezes, muita gente é as duas coisas, né? Quantas vezes a gente já não se pegou cansado naquele dia e falou assim: não, eu tenho que ir para o aprisco, porque se eu não for, quem que vai conduzir o aprisco? Aí não vai ter o aprisco. Aí o Creyson está lá no sul do país, mas vai fazer o relatório da igreja e vai colocar lá: o aprisco tal não se reuniu. Que chato quando aparece aqui lá, dá uma vergonha, né? Eu fico meio envergonhado, pastor. Graças a Deus, né? Mas isso acontece. O anfitrião também, ele chega cansado do trabalho e às vezes tem que arrumar todo o local, posicionar as cadeiras e saber que depois do aprisco ele tem que ajeitar tudo de novo. Mas se você pensa que faz isso só porque precisa fazer, vai ser pesado, vai cansar. Então, a gente tem que se lembrar por que a gente faz isso. Você que é líder de aprisco, você não é líder de aprisco à toa. Isso é um chamado, você é um escolhido, isso é um ministério na sua vida. Então sonhe com o seu aprisco, né? Porque o seu aprisco, você tem que acreditar nele e imaginar que o seu aprisco vai salvar vidas, vai trazer pessoas para Deus. É por isso que você faz, e não porque é uma obrigação. Se lembre da essência do que você faz para Deus. Senão, acaba virando só religiosidade. Se a gente fizer tudo isso e fizer porque é uma obrigação, é religiosidade. A gente está seguindo só as ordens do pastor, né? Os costumes da igreja. A gente não está fazendo pelo motivo real. Nós precisamos lembrar que a essência do cristianismo é Cristo. E se alguma coisa te traz aqui hoje, ou te leva a estar em casa assistindo pelas redes sociais, que algum motivo que não seja Jesus, então está errado. A outra pedra que nós encontramos no nosso caminho é a religiosidade da qual nós nos vestimos. E aqui eu vou citar um exemplo pelo qual eu mesmo passei. E sei que muitos visitantes chegam na nossa igreja também e acabam passando por isso. Eu vim da igreja católica e lá os costumes são totalmente diferentes do nosso, né? E muitos desses costumes são na própria missa, né? Porque a missa ela tem um roteiro todo certinho, né? Acontece tudo da mesma forma, com a mudança, lógico, das leituras, né? Que consequentemente a pregação do padre também são baseadas na leitura, e alguns louvores, porque na maioria do ano os louvores são variados, mas tem o período da campanha da fraternidade, que daí é aquele período inteiro, os mesmos louvores, todo domingo, né? Aí tem um momento que o padre fala e a igreja toda responde, tudo junto, né? Tipo, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Isso são costumes da igreja, e nós temos o nosso também. Eu lembro bem, uma das primeiras vezes que eu vim na Nova Aliança, quando eu ainda era católico, e no meio da ministração, um irmão no cantinho gritou: glória a Deus! Eu olhei para ele e falei: gritou na hora errada, porque a igreja não repetiu junto, então ele gritou na hora errada, né? Imagina isso. Depois eu fui entender que era uma coisa que era voluntária, que a pessoa vai dizer glória a Deus no momento que ela sentia aquele desejo de dizer glória a Deus, que tocar no coração dela e ela falar: é o momento de dizer glória a Deus.
Mas daí vem no coração do visitante, quem está começando na igreja aqui, fala aí, como saber qual que é o momento? Aí já pensou, o pastor está aqui falando, ó, a irmã tal está doente, pedindo oração, está em uma situação complicada, está na UTI, e você, glória a Deus! Não, gente, aí é misericórdia, né? Então, é complicado, isso a gente tem que estar preparado para saber o que dizer. Outra questão, o visitante chega na igreja e a gente gosta de louvar bastante aqui, né? Sempre 3 louvores, daí o pastor dá uma palavrinha, aí vem mais um louvor, aí dá mais uma palavrinha, aí vem outro louvor para preparar para a palavra, e no final mais um louvor, né? Aí o visitante, ele gosta daquela animação dos louvores e está feliz porque ele está acompanhando no telão a letra, e ele está cantando lá junto com a gente, né? Mas de vez em quando, lá em cima, na projeção, esquecem de passar o slide. Aí fica atrasado. Aí toda a igreja cantando e o visitante fica perdidinho, né? Mas aí, o que ele vai fazer? Ele vai falar, não, vou pegar eles, semana que vem eu vou de novo. Eu aprendi um pedacinho de cada louvor, vou jogar na internet, vou baixar as músicas, vou aprender tudo, né? Vem preparado, com tudo na ponta da língua. Falei, agora sim, vou mostrar que eu sei os louvores. Aí quando ele chega aqui, o André mudou todos os louvores, não tem nenhum da semana anterior. É tudo novo, né, André? Tem que estar sempre variando, né? Aí, mas tudo bem, passa mais um tempo, ele está aqui 2, 3 meses frequentando a igreja. Aí ele começa a cantar de olho fechado. E você já imaginou? Eu lembro também, quando eu vim aqui, que eu comecei pelo menos o refrão cantar de olho fechado, eu me sentia ostentação, estava até mais gospel. Mas o que acontece? Aí o tempo vai passando, né? E a gente vai se adaptando com os costumes da nossa igreja. De repente, de uma hora para outra, até a nossa forma de conversar muda, né? A gente vai conversar com o irmão, fala, irmão, tem uma bênção para te contar. Vitória, né? E sem a gente perceber, as nossas ações, elas já começam a convencer qualquer pessoa que a gente é crente. Só pelas nossas ações, pelos costumes que a gente pegou dentro da igreja. Aí que a máscara da religião acaba cobrindo a gente. Ah, agora eu sou crente. Eu sei a letra da música, sei o que falar no momento da oração. Sou crente. A verdade é que essas coisas elas não estão erradas, a gente faz isso, é normal, né? Mas e a essência? E é aí que nós temos que tomar cuidado, pois nós começamos a nos vestir com essa religiosidade. Pois nós nos achamos crente, pois aprendemos as coisas que nos fazem parecer crente. E Jesus diz claramente no texto, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então não é para a gente só aprender a religiosidade, não é aprender a ser crente. Nós temos que realmente aprender com Deus. Então não basta a gente chegar como visitante em qualquer igreja que seja, pode ser aqui, pode ser na católica, pode ser na assembleia, pode ser em qualquer igreja. Não adianta a gente chegar e aprender esses costumes daquela igreja. Não é sobre a igreja que você tem que aprender, é sobre Jesus. E se você ouvir, vamos dizer, você está assim no meio de uns amigos seus e fala assim, ó, fulano de tal se converteu. Aí você pergunta, em qual igreja? O que importa qual igreja? Ele não se converteu à igreja, ele se converteu a Deus. Outra situação. Nós temos o costume de ver que esse ou aquele pastor, esse ou aquele pregador, um é melhor que o outro. E isso se torna muito mais habitual hoje em dia, porque as igrejas têm canal no YouTube, como graças a Deus a gente tem, né? Alguns pastores têm canal próprio no YouTube, né? E daí a gente começa a passar para um colega, ó,
ouve esse pastor aqui, que esse pastor é bênção. Ah, ouve esse aqui, que esse aqui é uma maravilha. A palavra abençoa de verdade. Eu não estou dizendo que não existem pregadores bons, existem pregadores excelentes. Existem uns que falam bobeira também, mas isso é outro caso, né? Mas aí, do nada, nós começamos a colocar os pregadores, a pessoa que está ali ministrando a palavra, acima da essência. Jesus disse: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Não sei para vocês, mas se outra pessoa qualquer falar assim, vem comigo que eu sou humilde, parece meio estranho, né? Acho que foi até o pastor uma vez, numa ministração, que falou que tinha um cara que falou assim, antes eu me achava, mas aí eu mudei isso na minha vida e agora eu sou perfeito, né? Não foi não, pastor? Eu achei que era, Ah, não, o senhor falou de alguém, aconteceu, eu acho que foi, eu também não tenho certeza, mas eu já ouvi em algum lugar isso. O que Jesus está querendo dizer para a gente é o seguinte: gente, pare de se achar, pare de deixar que a sua religiosidade julgue seu irmão, ou que você se coloque como um exemplo a ser seguido. Pare de considerar mestre, de se considerar mestre, ou de ficar procurando um mestre a quem seguir. Pessoas vão te ensinar sim, e você também vai ensinar as pessoas, mas sabe de quem que a gente tem que aprender em primeiro lugar? Dele, só dele. Não importa quem está ministrando, quem está pregando. Se é a palavra de Deus, aprenda com ela. A terceira pedra, e última já, que temos que remover do nosso caminho, para que a gente não fique carregando aquela pedra e nos cansando a nossa alma, é a de reconhecermos qual jugo está nos guiando. Jesus disse: tome sobre vocês o meu jugo. E aqui eu quero lembrar uma história de um pai que chegou para o filho para falar sobre drogas. Ele falou: filho, eu tenho uma coisa para te falar. Fala, pai. Droga é bom. O filho ficou assustado, né? Como assim, pai? Droga é bom? Daí ele falou: não, filho, droga é bom. Porque se droga fosse ruim, a pessoa usava uma vez e não usava mais. A droga vai dar para a pessoa aquele momento de euforia, aquele momento de alegria. Então droga é bom. O problema é as consequências que a droga vão trazer depois na sua vida. E tem mais. Quem vai oferecer droga para você não é uma pessoa que está caída no chão, não, um mendigo. Quem vai oferecer droga para você é uma pessoa bem vestida, uma pessoa bem sucedida, uma pessoa que você vai olhar para ela e vai falar: eu quero ser igual a essa pessoa. E daí você vai acabar usando a droga, vai gostar da droga, e a droga vai te levar à perdição. O pecado, ele é parecido também. Nós não podemos dizer que o pecado é ruim. Ruim é pecar. Mas o pecado, se fosse ruim, ninguém pecava. Lembra quando a gente era criança? A gente ia numa festinha de aniversário, por exemplo, né? E daí tá a mesa toda arrumada lá, a tia arrumou toda a mesa bonitinha, aqueles brigadeiros arrumadinhos em forma de florzinha para ficar bonito na foto, né? Aí você disfarça, dá uma rodeada na mesa, olha para um lado, olha para o outro, a tia virou as costas e você passa um brigadeiro. Aí disfarça de novo, se ninguém está olhando, na boca. Aquele brigadeiro é ruim? Não. Acho que aquele brigadeiro é melhor do que os de depois do aniversário, né? Depois do parabéns. Mas aí ficou lá a pétala sem, a flor sem uma pétala em cima da mesa, tudo porque você roubou um brigadeiro. Tá certo isso? Não tá. Mas normalmente a droga, o pecado, roubar um brigadeiro, o que for, essas coisas, elas acontecem porque nós estamos sendo guiados por um jugo que não é o correto. Foi algo ou alguém que te induziu aquilo, né? Que foi guiando os seus caminhos para que você chegasse àquilo. No caso do brigadeiro foi algo, porque foi a vontade de comer brigadeiro, né? E é por isso que Jesus nos alerta: tome sobre vocês o meu jugo. Por quê? Porque ele é suave, porque o fardo é leve.
Nós precisamos saber, a todo momento, em tudo o que fazemos, se o jugo que está nos guiando é o jugo correto. Mas continuar tendo certeza que é o jugo de Jesus e não o jugo da religiosidade. Então, eu volto à pergunta que fiz anteriormente. Por que você vem para a igreja? Tem gente que fala que vem porque todo mundo vem, ou vem porque tem medo do que os irmãos vão pensar se eu não vir. Vem porque o pastor de hoje é bênção, ou vem porque tem medo de ir para o inferno, vem porque tem medo do diabo. Gente, pare de ter medo de ir para o inferno, queira simplesmente ir para o céu. Pare de ter medo do diabo, queira simplesmente amar a Deus. Mas olhe o tempo todo, esteja o tempo todo olhando para Ele. Não permitam que apenas os costumes da sua igreja te levem até a igreja. A religiosidade, os costumes, os motivos errados, eles vão te deixar cansado. E sabe o que vai acontecer daí? Você vai começar a não ter mais vontade de vir para a igreja. Por quê? Porque é chato, porque você só está indo por obrigação, tem um fardo pesado sobre você. Por isso nós precisamos passar as nossas vidas por esse filtro da religiosidade e saber se estamos na igreja nos apriscos ou lendo a Bíblia, se estamos fazendo isso pelos motivos corretos. Aí vai alguém dizer, né? Então agora vou abandonar tudo. Estou fazendo tudo pelo motivo errado. Não estou fazendo pelo motivo certo, né? Não é assim. Não é isso. Você só deve mudar a sua motivação. Você não tem que deixar de fazer nada porque seus motivos estavam errados. Você tem que mudar a sua motivação, mudar o seu jugo. Por quê? Você vai continuar fazendo as mesmas coisas, só que a sua alma vai ficar mais leve. Você vai se sentir mais à vontade por estar fazendo pelo motivo certo. Gente, estou quase encerrando já aqui. Mas vocês não têm ideia do quanto foi difícil para mim preparar essa ministração, estar aqui hoje. E sabe por quê? Muitas vezes eu fico em dúvida qual tem sido a minha motivação. Eu fico em casa e aí o pastor às vezes até cobra a arte dos banners da igreja, né? Que inclusive, eu falei que tinha que ministrar hoje sobre Casa de Ferreira, Espelho de Pau, porque eu fiz o banner principal na segunda-feira, bem adiantado, e o GC, olha, saiu um GC improvisado aqui, que bacana, hein? Porque eu esqueci de fazer o GC, eu fiz para todo mundo, todas as Quintas da Vitória, todo culto de domingo durante toda a pandemia, e esqueci de fazer o meu. Aí, a gente, olha, até fui falar outro assunto, me perdi. Porque a maioria das vezes eu não sei qual tem sido a minha motivação. E muitas vezes eu tenho me sentido cansado, carregando como se tivesse um fardo carregando. E por umas coisas que eu falei para o pastor um monte de vezes, Sim, se você não tiver com tempo, o pastor falava para mim, Sim, se você não tiver com tempo para fazer, fala, a gente dá um jeito, o Creyson faz, alguém faz. Fala, pastor, isso é uma coisa que para mim dá prazer. Né? Só que de vez em quando era pesado. Por quê? Acho que eu esqueci o motivo pelo qual eu estava fazendo. Não estava fazendo pelo pastor. Eu estava fazendo porque o GC ajudava a levar a mensagem que era passada aqui em cima. As artes ajudavam a atrair as pessoas que iam acompanhar o culto. E tudo isso eu estava fazendo para Jesus. Quando eu achava que era por obrigação, eu me cansava. Aí, soma isso algumas responsabilidades que a gente assume na igreja, né? Tipo liderança de aprisco, membro da diretoria da igreja, membro da diretoria da associação. E quantas vezes que eu deixei de vir na igreja por somar tudo isso ao cansaço do trabalho do dia a dia. E é óbvio que, apesar de tudo isso, fazer as coisas para Deus, vir na igreja, ler a Bíblia, estar preparado para uma ministração igual essa de hoje, que tantas vezes eu falei para o pastor falava assim, e aí, essa semana já dá? Eu falava, pastor, tem TCC, não dá. E aí, não, pastor, eleição do sindicato, não dá. Aí o ano estava acabando, né, e o pastor falou,
dia 17. Aí eu estava numa semana que eu estava fechando o inventário do fórum do prédio. Eu acho que de todas as desculpas que eu dei para o pastor, o trabalho mais cansativo foi o inventário do prédio. Mas eu falei, não, eu não vou desistir, eu vou fazer. E vocês sabem que dessa vez, apesar do cansaço de lá, eu me enchi de prazer de fazer isso aqui, de fazer essa ministração, preparar essa ministração, porque desde quando eu encontrei a palavra, que eu fiquei com a Natália procurando a palavra às vezes, né? Desde quando eu encontrei essa aqui, e eu falei, não, é isso, o motivo é esse, né? O fardo ficou leve. Até o meu trabalho foi mais tranquilo nesses dias. Eu sei que eu vou continuar errando. Às vezes a gente vai julgar um pastor ou um ministro que estiver aqui em cima, assim como provavelmente em casa ou aqui mesmo tem alguém me julgando nesse momento. Mas se eu e você fomos capazes de identificar nesses momentos nós estamos sendo direcionados pelo jugo errado, seja o jugo da religiosidade ou outro jugo que não seja o jugo de Jesus, e saibamos mudar esse jugo, passando a carregar o fardo mais leve ao invés do fardo mais pesado, já teremos dado um grande passo. Concordam? E o nosso cansaço, ele vai diminuir, a nossa alma vai ficar menos cansada. Meio parecido com pedalar usando as marchas certas, né? Se você crê nisso também, diga amém. Obrigado a todos.